Olá, pessoal. Olá a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra do nosso Congresso Interdisciplinar do Centro Universitário Ingá, da Uningá. É o nosso congresso de 2024 sobre meio ambiente, sustentabilidade e inovação. A nossa convidada de hoje é a professora mestra Camila Ferreira Alves, que vai conversar conosco sobre mudanças climáticas, uma perspectiva interdisciplinar. Bom, para começar, vou apresentar a nossa palestrante. A professora Camila, ela é mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá. Ela possui especialização em docência no ensino superior pela Faculdade Campos Elíseos, especialização em gestão escolar e especialização em metodologia de ensino de Sociologia e Filosofia, também pela Faculdade de Campos Elíseos. Ela tem bacharel e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, com laurea acadêmica. Atualmente, a professora Camila trabalha como professora, é responsável por escrita científica e produção de livros e materiais didáticos na área de Ciências Sociais, para cursos de graduação na modalidade de educação à distância. Bom, seja bem-vinda, professora Camila. Estamos entusiasmados para a sua apresentação. Olá, Giovanni. Olá, professor Giovanni. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, para participar desse evento interdisciplinar e pela possibilidade também de ministrar essa palestra hoje. Também olá a todos e todas que estão nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. E assim que você autorizar, nós podemos iniciar, professor Giovanni. Claro, agora. Vamos lá. Bom, pessoal, como o professor Giovanni adiantou, o título dessa palestra, que eu pensei para a nossa conversa de hoje, em conjunto, também com os organizadores do evento, do Congresso Interdisciplinar, é justamente Mudanças Climáticas, uma perspectiva interdisciplinar. Justamente por essa questão ser tão pungente nesse nosso momento atual, e como é possível que as diversas áreas do conhecimento, as diversas profissões, que existem no nosso dia a dia, estejam de fato comprometidas com os eventos, relacionados às mudanças climáticas, e qual é o nosso papel diante dessa perspectiva. Então, aqui, inicialmente, eu preparei uma breve apresentação sobre mim também. Não vou me estender muito aqui, porque o professor Giovanni já fez a apresentação, mas eu sou a professora Camila Ferreira. Além das formações, da atuação como professora, eu também tenho interesses de pesquisa nas áreas de relações entre Estado e a sociedade civil, e ultimamente eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais sobre a sociologia da ciência e a tecnologia, e ecologia e antropologia simétrica, que é um campo atual das ciências sociais, principalmente da antropologia também, que se dedica ao estudo da questão ecológica e propõe uma nova visão, uma nova abordagem científica, que seja interdisciplinar. E aqui embaixo eu deixei o meu contato também, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar sobre algum assunto da palestra, tenham interesse no envio de algum material também, algum livro, algum artigo científico sobre o assunto, eu estou à disposição para estar em contato com vocês e conversar um pouco mais sobre essa temática. Então, vamos lá. A palestra de hoje, ela tem como fundamentação teórica essa abordagem da antropologia simétrica, que eu acredito que seja mais interessante pensando a partir de uma perspectiva interdisciplinar, dentro das ciências sociais e dentro dos estudos científicos de uma forma geral, nós temos inúmeras abordagens sobre as mudanças climáticas, Existem N maneiras de abordar esse assunto, mas como a nossa ideia aqui é uma abordagem interdisciplinar,
eu priorizei para trazer para vocês um pouco mais sobre as contribuições da antropologia simétrica. E a relevância, né, a justificativa dessa temática e dessa abordagem, nós não precisamos nem parar muito para pensar, né? Os eventos climáticos extremos estão acontecendo com cada vez mais frequência e afetando a nossa vida cotidiana, né? As nossas relações de trabalho, as nossas relações sociais, o nosso consumo, né? Tudo isso tem sido influenciado por essas mudanças. Então eu trouxe aqui só alguns exemplos de notícias, né? Essas notícias elas têm estado no nosso noticiário com muita frequência, mas aqui uma notícia desse ano ainda de 2024, né? Da CNN, tem a fonte ali embaixo também, mas após o ano mais quente já registrado, o mundo entra em 2024 com grande preocupação sobre o clima extremo, né? Então, os eventos climáticos de 2023 não são únicos, mas é um sinal do que está por vir. Então, uma notícia que reforça essa ideia, né, dos eventos climáticos extremos que já aconteceram ao longo de 2023 e que não foi um caso atípico, né, que são eventos que têm perspectiva de que continuem acontecendo de forma mais intensa e com mais frequência também. E aí nós não podemos nos esquecer, né, desse evento que foi tão marcante e tão desastroso esse ano, que foram as chuvas, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, que atingiu milhares de pessoas, né, causou uma preocupação extrema, e agora é uma questão que inclusive exige, né, essa abordagem interdisciplinar, esse pensamento coletivo, né, entre as diversas áreas de planejamento do Estado e da sociedade, para que se possa pensar em soluções a longo prazo, né, já que esses eventos não têm a perspectiva de serem episódicos, né, mas sim de serem cada vez mais contínuos. Aqui é mais um estudo, né, uma notícia da Universidade Federal de Santa Catarina, reforçando, né, a ideia de que esses eventos, como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, se torne cada vez mais frequente, e foram cerca de 90% do estado que foi atingido, com 2 milhões de pessoas, e aí milhares de pessoas, né, 640 mil pessoas que acabaram perdendo as suas casas, né, então um evento dessa magnitude, né, quando nós pensamos a partir de uma perspectiva interdisciplinar, envolve a mobilização, né, dos planejadores do Estado, os formuladores de políticas públicas, as entidades que representam a sociedade civil, né, e aí os profissionais comprometidos também com o planejamento urbano, sejam arquitetos, engenheiros e todos os cientistas, né, e profissionais que estão envolvidos nesse processo de planejamento do funcionamento de uma cidade, e que precisa encontrar uma solução, novas soluções para esses problemas. E aqui mais uma notícia também, essa aqui mais recente, né, de setembro de 2024, que está bem recente na nossa memória, né, bem fresco, bem fresco, inclusive, acaba sendo irônico nesse contexto, né, já que nós registramos um tempo seco, né, com as mais altas temperaturas, e que as ondas de calor e os dias sem chuva aumentaram no Brasil esse ano. E aí nós vimos um aumento das queimadas, né, e acredito que todos nós tenhamos nos deparado por algum momento com a fumaça, né, que estava cobrindo o nosso país nesses últimos dias, né? Então são eventos que, mesmo que a gente não queira dedicar muito tempo pensando, eles acabam nos encontrando, né, no próprio dia a dia. E esse daqui é ainda mais recente, do dia 30 de setembro, da usina de Belo Monte, que fala sobre a situação crítica no rio Xingu, com escassez hídrica, né, pela seca, falta de água, e isso impacta também a geração de energia, né, sendo aí o Belo Monte uma das grandes usinas do nosso país.
E aí eu trouxe, né, para a gente iniciar a nossa reflexão a partir desses exemplos, né, lembrando que são só alguns, se nós procurarmos da internet por uma busca simples, nós vamos achar milhares de notícias sobre esse assunto que afetam os diversos países, né, não só o Brasil, mas os países do mundo todo. E aí, para iniciarmos a nossa reflexão sobre as mudanças climáticas, né, e a necessidade urgente de pensar em saídas para esses eventos extremos climáticos, eu trouxe uma citação do Bruno Latour, que é um sociólogo dentro das ciências sociais, né, que está alocado, né, por assim dizer, dentro do campo da sociologia e antropologia da ciência e tecnologia. O Bruno Latour, ele foi o primeiro cientista, né, o primeiro antropólogo a fazer um trabalho que é muito comum, né, aos antropólogos, que é um trabalho de etnografia, contextualizando para vocês, né, já que nós temos aqui estudantes, profissionais de diversas áreas, a etnografia, ela é um tipo de pesquisa específico dentro do campo da antropologia, não é só um método, né, mas ela combina a teoria e a metodologia, que está relacionada a um acompanhamento de perto do objeto estudado, né? Então, os antropólogos fazem trabalho de campo para produzir uma etnografia. Eles acompanham, né, uma sociedade, uma cultura diferente, vivendo em meio aos nativos, né, em meio a um outro povo, e observa, né, as suas atitudes cotidianas, as suas crenças, as suas práticas, participa das conversas, entrevista as pessoas, e faz uma observação do todo, né, de como aquela sociedade funciona. Essas etnografias, né, as mais clássicas, elas eram muito realizadas a partir do período do imperialismo e também das novas colonizações, em que se buscavam, né, compreender esses novos povos como forma de dominar essas sociedades conquistadas, né? E aí o Bruno Latour, no período recente, né, a partir dos anos 60, a gente considera um período contemporâneo, né, tendo em vista que essas outras etnografias clássicas, elas são do início do século XX, ele faz um trabalho inovador, que em vez de estudar, né, sociedades diferentes, ele faz uma etnografia, uma pesquisa de campo, sobre um dos principais representantes da nossa sociedade moderna, que são os cientistas. Então, ele faz uma etnografia de laboratório. Ele passa a conviver em laboratórios, isso lá no continente europeu, né? E observar as práticas desses cientistas, né? Todos os processos que estão envolvidos no fazer científico que acontece dentro do laboratório. E é por isso que ele, a partir, né, dessa observação de campo, desse trabalho de campo dentro dos laboratórios, acompanhando os cientistas, que ele traz uma nova perspectiva sobre a própria legitimidade da ciência tal qual nós a conhecemos, né? Isso não significa que a conclusão da pesquisa dele é que a ciência não tem legitimidade, não é isso. Mas ele analisa a ciência demonstrando justamente os aspectos sociais, culturais, os diversos agentes, né, que estão envolvidos no fazer científico e que não são necessariamente cientistas, né? Então, desde os objetivos até os métodos utilizados para se elaborar a ciência que a gente conhece hoje, tem influências diversas, né? Sejam das agências de financiamento, dos estados, né, dos governos, de muitas vezes doações que vêm, né, de empresas que precisam desenvolver uma determinada pesquisa para atingir aquele objetivo. Então, ele vai mostrando como a nossa ciência ela não pode ser considerada, né, 100% neutra, objetiva. Ela tem a sua validade, com certeza, enquanto um saber, né, uma prática social, mas que ela tem essas influências, né, de agentes que não aparecem ao se apresentar os resultados como se eles fossem extremamente, né, 100% objetivos e neutros e sem essas influências externas.
E aí, só contextualizando vocês, então, né, sobre quem é esse autor, e aí eu trouxe aqui uma citação breve dele, mas que traz uma perspectiva interessante para a gente começar a pensar as mudanças climáticas, né, e o nosso mundo como um todo, né, a nossa sociedade, também o mundo natural, a partir de uma perspectiva interdisciplinar e de uma perspectiva menos cartesiana, né, que é aquela perspectiva dual, que a gente entende a mente e o corpo, a sociedade, a natureza, a cultura, a natureza, né? A ciência de um lado, o conhecimento popular de outro, de entender, né, que esses diferentes campos, né, do conhecimento, esses diferentes aspectos da nossa realidade, eles se influenciam mutuamente de forma que a gente não consegue separá-los completamente, né? Eles estão fluidos entre si, né? Não tem uma divisão exata entre cada um deles. Isso é uma perspectiva bem inovadora, né, dentro das ciências sociais, justamente por trazer essa complexidade maior para a análise social, né, sem pensar os elementos de forma truncada, separada. E aí o Bruno Latour, ele diz o seguinte, né? O buraco de ozônio é por demais social e por demais narrado para ser realmente natural. As estratégias das firmas e dos chefes de Estado, demasiado cheias de reações químicas para serem reduzidas ao poder e ao interesse. O discurso da ecosfera, por demais real e social, para ser reduzido a efeitos de sentido. Será nossa culpa se as redes são ao mesmo tempo reais, como a natureza, narradas como o discurso e coletivas como a sociedade? Então, eu achei esse trecho bem instigante para trazer para vocês, porque ele demonstra, né, quando nós estamos falando aqui, ó, do papel que tem, né, as firmas, os chefes de Estado com relação às mudanças climáticas, nós também temos que considerar esses outros agentes, né, os cientistas, os investigadores, os processos químicos que acontecem, né, nas indústrias, que são estudados com determinados objetivos específicos, a questão do buraco de ozônio, né, que a gente interpreta como uma questão da natureza, ele traz a questão social, né, como ele está relacionado com as nossas relações sociais da sociedade moderna, e por isso ele não consegue ser separado e pensado só de forma natural, né? Essas perspectivas, elas têm que ser pensadas ao mesmo tempo, né? Então ele traz essa noção de rede, né, que nós vamos falar um pouquinho mais, como os diversos agentes constroem redes, cada um desempenhando ali alguns papéis, em que a natureza, o discurso, a coletividade da sociedade age em conjunto, né, para que a nossa realidade aconteça, para que as transformações sociais aconteçam. E eu gostaria que vocês pensassem, né, agora acredito que não vai dar tanto tempo ao longo da nossa palestra, mas que fique um exercício para vocês no cotidiano, sempre que vocês ouvirem, né, ou assistirem na TV, no celular, né, nas redes sociais, alguma notícia sobre qualquer assunto, né, pode ser sobre o clima, mas pode também ser sobre política, sobre economia, sobre educação, que vocês façam esse exercício de olhar para essas notícias e pensar o que está, uma notícia sobre educação, por exemplo, né, uma reforma na educação, o que está por trás dessa notícia? São só aspectos educacionais ou tem também interesses diversos e tem também relações que fogem do nosso controle também, né, que são impositivas da sociedade, por exemplo, transformações tecnológicas que acabam inserindo uma nova forma de educação, um novo modelo de educação, né, que utiliza muito mais a internet, por exemplo. Então, o que está por trás dessa notícia sobre educação? O que precisa, né, para que ela seja de fato verídica, né, e que seja compatível com a nossa realidade, né? Será que para a gente ter, por exemplo, uma educação
Vamos pensar nessa palestra mesmo, que eu não estou, né, exatamente nesse momento, mas nós estamos, de alguma forma, dialogando, talvez não no tempo real, né, instantâneo, mas nós conseguimos ter um diálogo a partir desse meio de transmissão, né? E isso não depende só de uma decisão educacional, mas depende dos aparatos tecnológicos que proporcionam isso. Então, se nós não tivéssemos computadores, data shows, internet, nada disso seria possível, né? Então, não é só uma questão educacional ou só da tecnologia de uma forma geral, é uma questão material também, porque a forma como nós nos relacionamos nesse momento, como estamos estudando, né, e conversando nesse momento, depende de que essa tecnologia tenha sido desenvolvida, que esses computadores tenham sido produzidos em fábricas, vendidos em lojas, em comércios. Então, tem toda uma rede de agentes que estão envolvidos nesse processo e que, se a gente não pensa, eles ficam invisíveis, né? E é isso que esse é um dos pontos que o Bruno Latour quer chamar a atenção. Então, eu deixo esse exercício para vocês, quando forem pensar sobre essas notícias, né, refletir, tente imaginar o que está, todo o processo, todos os agentes que estão por trás dessa notícia apresentada, né, dessa informação. Então, quem foi o Bruno Latour, né? Ele foi um sociólogo e antropólogo francês, nasceu em 1947, faleceu recentemente na pandemia de Covid, em 2022. A formação inicial dele é em filosofia, na Universidade de Dijon. Teve experiência no continente africano, né? Estando a serviço na Costa do Marfim, e foi muito influenciado pelo seu interesse em sociologia e antropologia. E aí, nos Estados Unidos, ele conseguiu desenvolver essas pesquisas que eu comentei com vocês anteriormente, né, das investigações práticas científicas que ele fez em laboratórios, e resultou no primeiro livro dele, que foi, no primeiro livro sobre esse assunto, né, Vida de Laboratório, a Produção dos Fatos Científicos, de 1979. Então, eu deixo a recomendação também, quem tiver interesse nesse assunto, como a sociologia se debruça sobre a ciência e a tecnologia, esse livro é uma porta de entrada interessante, né? Porque vai mostrar justamente essa etnografia, esse estudo do Bruno Latour sobre como os fatos científicos são elaborados, produzidos, né, dentro dos laboratórios, mas como tem uma gama de agentes que estão nesse processo também e nós não costumamos visualizar. Então, um dos primeiros trabalhos dele, né, foi esse Vida de Laboratório, em colaboração com o Steve Woolgar, para entender como os fatos científicos são construídos no laboratório, e é uma etnografia de laboratório, como eu disse também, né, que ele observa diretamente o trabalho dos cientistas, acompanhando ali realmente o cotidiano dessa produção. E aí nós vamos entrar um pouquinho agora na parte da antropologia simétrica, que eu vou tentar explicar de uma forma assim bem simples, bem didática também, tendo em vista que é uma palestra interdisciplinar, né, para que fique mais compreensível para vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo também. Então, o que é a antropologia simétrica, né? Se ele está propondo uma antropologia simétrica, é porque pressupõe, né, pelo menos, que ele acredita que haja uma antropologia assimétrica, né? E o que é essa assimetria? É levar em consideração um agente mais do que o outro. E dentro das ciências sociais, né, e especificamente dentro da antropologia, né, como ciências modernas que nasceram no século XIX, o centro de análise são os seres humanos. Então, o próprio nome da disciplina diz isso, antropologia, né, o estudo dos seres humanos, o estudo do homem. Então, toda a ciência moderna, né, e aí principalmente as ciências sociais, antropologia, é centrada numa análise do ser humano e as suas relações sociais. Então, existe uma assimetria, né?
a sociedade, o ser humano, está no centro, enquanto a natureza, dentro dessa perspectiva, ela é muitas vezes vista como um objeto, né, e sem agência, um objeto a ser dominado. Então, ao propor uma antropologia simétrica, de forma bem geral, né, o Bruno Latour ele está propondo que a natureza, né, e que os outros agentes, então agentes não humanos, e aí isso envolve animais, plantas, vírus, bactérias, solo, montanhas, o clima, todo a tecnologia também, né, que é produto das relações humanas, mas em conjunto, né, com a natureza, com as matérias-primas, mas que tudo isso seja considerado com o mesmo valor na análise, porque elas estão em uma interdependência profunda. E aí nós podemos refletir sobre o clima, né, a partir dessa perspectiva. Como que nós conseguimos, por exemplo, trabalhar e viver a nossa vida normalmente, sendo que a nossa atmosfera, né, ao redor de nós está coberta de fumaça que nos impede de respirar plenamente, que nos causam infecções pulmonares, né, doenças respiratórias, e então tudo isso que não é necessariamente da nossa competência individual, né, mas que é fruto também, de certa forma, das ações humanas, mas que nesse momento, né, está fora do nosso controle, acabam afetando a nossa vida, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Um outro exemplo que talvez fique ainda mais claro é da pandemia de Covid, né, que nós vivemos recentemente, 2020 até 2022, em que um vírus afetou a nossa dinâmica de sociedade como um todo, né? Parou o mundo todo por alguns meses, foram diversas vidas perdidas, mudou a nossa dinâmica econômica também. Então, o que ele propõe aqui, né, o Bruno Latour, é levar esses outros eventos, esses outros agentes, com uma influência não inferior à influência humana, mas que tudo isso que também faz parte das agências não humanas contribui para configurar a nossa realidade. Ou seja, nós temos que entender que nós não estamos no controle de tudo, mas que nós temos que negociar de certa forma, ou aprender a viver em uma forma negociante, né, com esses outros agentes que não são humanos, né? Não tem como a gente eliminar um vírus, né, da sociedade, mas existem formas de viver que podem impedir que eles se proliferem de forma ao causar uma pandemia, né? E aí isso envolve as vacinas, mas envolve também um modo de vida, né? Que impeça esse tipo de proliferação. Então, esse conceito ele propõe uma análise que não vai separar a natureza da sociedade, né? E ambos vão ser considerados importantes e interconectados. Então, tanto a natureza quanto a sociedade fazem parte da mesma realidade de uma forma que a gente não consegue separar os dois para fazer análise. E isso inclui uma crítica ao modernismo, né? A essa divisão, né, dual que nós temos no mundo moderno, em que nós temos os sujeitos, que são os seres humanos, e os objetos, que são todos aqueles que não são humanos, né? E esse pensamento, ele vem bastante, né, do Renascimento, do Iluminismo, dessa transformação que acontece, né, do fim da Idade Média para o surgimento da Idade Moderna, em que os seres humanos são colocados no centro do mundo, né? E a natureza transformada em um objeto sem ação, sem agência, né? A ser dominado, conquistado, justamente para que se possibilite o tipo de sociedade que nós temos, a sociedade capitalista, né? Para que ela pudesse se desenvolver, era necessário que houvesse essa apropriação da natureza desconsiderada da sua agência, né? E qual que é a implicação, né, que tem esse tipo, essa nova abordagem, né, que é simétrica?
de que todos os elementos, sejam eles humanos ou não humanos, têm a mesma importância analítica. Então, retira a centralidade, né, dos seres humanos na análise. Isso não quer dizer que tira a responsabilidade e o papel. Pelo contrário, a responsabilidade, né, e o papel dos seres humanos continuam sendo analisados. Acontece que os demais elementos, né, ganham uma importância analítica semelhante, que tem agência também na nossa na construção da nossa realidade, né? E aí, a partir, né, desses estudos do Bruno Latour, ele desenvolve a teoria ator-rede, em inglês Actor Network Theory, ou ANT, e a definição é essa abordagem que vai analisar essas associações de humanos e não humanos que estão enredados na constituição dos mundos, né? Por isso que ele coloca como ator-rede, porque é uma grande rede em que os diversos agentes atuam em conjunto, constituindo o mundo, né? E a gente não tem controle, né, não tem um controle absoluto, né, sobre as consequências dessas ações que vão sendo construídas de forma enredada. Essa teoria ela foi desenvolvida em junto com outros cientistas, o Michel Calon e o John Law, e ela tem um princípio também importante, que é de não considerar uma diferença entre a sociedade e a tecnologia. Então, tanto a sociedade quanto a tecnologia, a natureza também, são constituídas por essas redes de relações. E aí um outro princípio importante é dentro, né, da antropologia simétrica, é essa simetria generalizada. Ela foi inspirada no programa Forte do David Bloor, que é um outro sociólogo da sociologia da ciência e da tecnologia. E aí ele tem uma visão mais exploratória, assim, mais inicial, né, dos desenvolvimentos da sociologia da ciência, que ele vai analisar justamente o desenvolvimento científico também como crenças, né? Como crenças no sentido de práticas sociais que são construídas com influências do contexto social. Então, por isso que elas têm que ser tratadas de forma igual na análise sociológica, né? Porque tanto os saberes populares quanto os saberes científicos têm uma influência do contexto social, do contexto cultural em que é desenvolvido. Então, ele está partindo aqui de uma análise mais inicial mesmo, né, sobre a sociologia da ciência, que ainda não apresenta essa perspectiva interdisciplinar, essa perspectiva de não separação, né, entre sociedade e natureza. Ele está simplesmente falando que a ciência ela não é neutra e objetiva porque ela tem influência de um contexto social. Né? E aí esse princípio inclui tanto os aspectos sociais quanto naturais, e uma abordagem, uma contribuição que tem é que as mesmas ferramentas de análise elas devem ser utilizadas para estudar tanto a ciência quanto os contextos sociais, né? E isso requer uma reflexão de todos aqueles que trabalham com a produção do conhecimento científico, né? Com a pesquisa científica, de repensar os métodos da ciência, né? Não de separá-los, né? Um método específico para análise natural e outro para análise social, né? Para o contexto científico das ciências exatas e biológicas e outro para ciências humanas e sociais. Então, é um desafio no sentido de renovar essas metodologias, né? Não de deixá-las separadas em caixinhas, né, de ferramentas para cada disciplina, mas justamente de ampliar, né, de tornar essas metodologias mais completas e complexas para que elas possam analisar tanto os aspectos naturais, né, ou os aspectos científicos, por outro lado, também e os aspectos sociais, sem essa separação rígida.
Então, dentro dessa perspectiva, tem um conceito importante também, que é o de tradução e o das redes sociotécnicas. E a tradução é o processo pelo qual os atores, os interesses, né, dos diferentes atores são alinhados e coordenados através de uma rede coesa, né, que vão formar uma rede coesa. Então, esse processo de alinhamento dos interesses em uma rede é considerado o processo de tradução. E aí, para não ficar tão abstrato, nós podemos pensar em um exemplo, né, como o desenvolvimento de uma tecnologia, a vacina, que é um pouquinho daquele exercício que eu propus para que vocês fizessem, né, que nós conversamos um pouquinho no início da palestra também. Para desenvolver uma vacina, nós temos muitos agentes envolvidos, né? Então, tem cientistas, né, que conhecem o processo químico, o processo técnico de elaboração de uma vacina, do funcionamento da propagação de um vírus, das empresas que podem estar interessadas em investir nessa tecnologia para que elas consigam, né, e dentro dos interesses delas seja vantajoso vender essas vacinas, comercializar essas vacinas, os agentes reguladores que vão estar preocupados, né, com a qualidade dessa vacina, com os riscos biológicos, os riscos sociais e éticos, né, que estão por trás dessa pesquisa, como elas vão ser testadas, qual que é o nível de garantia de funcionamento delas e de segurança, e o público também, né, que precisa ter um conhecimento justamente para que não, para que entenda, né, como a vacina foi produzida, para que ela serve, como que ela vai funcionar na sociedade como um todo, e que não se recuse, né, a participar desse processo simplesmente por não conhecê-lo, né, ou por negar esse tipo de saber, de conhecimento. Então, é só realmente mais um exemplo, uma reflexão, para pensarmos como esses diversos interesses estão alinhados, né? E vejam, isso só acontece, algo só é produzido, uma nova tecnologia só é desenvolvida quando existe esse alinhamento. Então, muitas vezes as coisas acontecem no nosso dia a dia, né? E aparece assim como se elas tivessem surgido a partir de um toque de mágica, né? Mas por trás tem todo um processo muito singular, né? E que funciona dessa maneira por conta desse alinhamento. Se houvesse aqui um desinteresse, por exemplo, das empresas no processo de produção das vacinas, pode ser que seria muito mais difícil, né, produzir em grandes quantidades, e aí envolveria talvez a mobilização de um outro agente, como um agente estatal, por exemplo, que pudesse financiar o desenvolvimento dessa tecnologia, ou então outro agente que pode ser a população como um todo, né, a partir de um financiamento coletivo. Então vejam, né, as coisas elas não são determinadas, elas acontecem no meio dessas circunstâncias que são imprevisíveis, em arranjos com diferentes atores, agentes, e que são uns e não outros, justamente por conta desse alinhamento de interesses. E aí, se há um desalinhamento de um dos agentes com relação a esses interesses, pode ser que ele seja substituído por outro e o rumo dessa tecnologia mude também, né? Dessa inovação, desse desenvolvimento, acabe mudando por uma reorganização dessa rede de interesses. E aí é por isso, esse aqui é um conceito muito importante também da antropologia simétrica, que é o de redes sociotécnicas, que vai sintetizar isso que nós discutimos, né? Que a construção da nossa realidade social, ela envolve tanto os elementos sociais quanto os técnicos, não existem uma separação, né? Um é de determinada maneira porque o outro é assim também. Então, eles sempre trabalham juntos para produzir os resultados específicos, né? Tanto a parte social quanto a parte técnica. Por isso, não tem como pensá-los de forma separada. Então, são redes sociotécnicas. E aí, uma reflexão, né, mais específica, assim, que o Bruno Latour traz sobre a construção dos fatos científicos é que eles acontecem, né, a partir de um processo dinâmico. Então, muitas vezes a forma como nós olhamos, né, para
para as descobertas científicas, olha só até a palavra que eu usei, descobertas, né? Mas para os feitos científicos, para os fatos científicos, são apresentados como descobertas, como se algo existisse já na natureza daquela forma e alguém só descobriu que acontecia daquela maneira. Mas não, o que ele traz, né, a partir das suas análises, do seu desenvolvimento teórico e a partir da metodologia que ele desenvolveu, é que por trás dos fatos científicos existe uma miríade de interações sociais e materiais, né? Então, interações sociotécnicas que contribuem para a construção desse fato científico, né? Ele não é descoberto, ele é sempre construído social e materialmente, né? Social e tecnicamente. Então, isso, pessoal, só para deixar mais claro para vocês também, é um tipo de reflexão que não visa de forma alguma negar a produção do conhecimento científico ou desvalorizar a produção do conhecimento científico, até porque o próprio Bruno Latour é também um cientista, mas o objetivo dele é ter uma visão, né, e que as pessoas tenham uma visão mais equilibrada sobre o papel que a ciência tem no mundo, né? Porque na nossa sociedade moderna, a ciência, a racionalidade, o pensamento técnico, racional, muitas vezes acaba ganhando a condição de um saber absoluto, né? Muitas vezes em que não pode ser questionado, né? Então, se isso é uma explicação científica, então está correta, né? Devo acreditar nela. Mas isso nega o próprio processo de produção do conhecimento científico, né, que se pauta também pela busca, né, de verdades que são sempre parciais, que são sempre temporárias e que são questionadas o tempo todo por novas pesquisas científicas, né, um processo que está sempre em construção. Então, o que ele traz é essa noção que nós temos que ter de um processo mais equilibrado, né, do saber científico, que ele não é um saber absoluto, né, ele é um saber como qualquer outro da nossa sociedade que, né, tem sim, né, uma metodologia, mas que ele envolve também essas interações sociais, influências políticas, econômicas, e por isso ele tem que ser pensado com cuidado dentro da nossa sociedade, para que nós possamos ter uma noção maior, né, dos rumos que a nossa sociedade pode ter a partir justamente da colaboração da ciência, né? A partir do momento em que a gente entende quais são os agentes para além dos cientistas, né? Ou os agentes, né, sociais ou materiais para além dessa parte específica, né, da ciência que estão envolvidos nesse processo. E aí a gente tem um exemplo bem clássico também, que é o desenvolvimento da teoria da evolução, né? Que não é uma teoria, claro, tem uma versão, né, da teoria da evolução que ficou mais conhecida, né, estabelecida, assim por dizer, como uma teoria oficial, mas até chegar a essa teoria, né, que ganhou legitimidade e que conseguiu se consolidar na visão das pessoas, né, e aí a partir dos currículos, né, que ensinam esse tipo de conhecimento científico, ela passou por um processo de debates, de experimentos, de acordos e disputas entre cientistas, né, então ela não foi descoberta, né, ela foi elaborada em um processo que envolveu a observação de outros cientistas, envolveu experimentos, envolveu divergência de ideias, então é para isso que nós temos que sempre prestar atenção, né? Sempre olhar para a produção científica como algo que é construído a partir dessas diversas relações, não algo que é descoberto. E por isso ela sempre envolve uma coletividade. Então é a ciência como uma atividade coletiva e o consenso, que é sempre provisório, sempre parcial, é alcançado através desses momentos de negociação e de colaboração, sejam com outros cientistas, sejam com outros agentes envolvidos nesse processo. Então, só para a gente reforçar um pouquinho mais essa parte também, todo o desenvolvimento dessa teoria da antropologia simétrica
se baseia nessa crítica, né, que o Bruno Latour faz, a separação entre as ciências naturais e humanas, né, que é esse desenvolvimento científico que vem do século XVII, XVIII, XIX, né, em que nós temos a criação das disciplinas do conhecimento, né, e aí o conhecimento como nós aprendemos desde a escola básica, né, português, matemática, biologia, química, física, geografia, história, sociologia, filosofia, nós temos uma partição de cada um dos saberes, né? E esse processo de partição é justamente o que propiciou o desenvolvimento social e tecnológico da nossa sociedade como a gente conhece, né? Porque para desenvolver a parte técnica era necessário que tivessem profissionais especialistas em cada uma dessas partes, né? E aí, sem uma reflexão do todo, do conjunto, né? De como a natureza se relaciona com a sociedade, com a cultura, como isso está imbricado, foi possível, né, desenvolver toda a parte técnica, toda a tecnologia que nós temos hoje, mas isso, por outro lado, gerou um problema, né? Que é justamente do sentido, né, da produção desse conhecimento. Qual é o sentido da produção do conhecimento científico e tecnológico, se ele só pensa no desenvolvimento da parte técnica, mas não pensa em como ele vai contribuir ou como ele vai afetar a sociedade como um todo, né? E aí nós podemos pensar em um outro exemplo, né, de desenvolvimento tecnológico, mas nos foguetes que têm sido desenvolvidos não mais, né, somente pelos estados-nação, né, pelos países como os Estados Unidos, a Rússia, a China, mas pelos próprios bilionários, né, por empresários que têm um poder econômico e político desigual, e tem, né, esse capital suficiente para investir nesse tipo de desenvolvimento tecnológico, né, para desenvolver o foguete, por exemplo, pensando no turismo espacial, né, em levar pessoas que têm um poder aquisitivo muito mais alto também para fazer essas viagens, ter essas experiências, enquanto o nosso planeta, né, a nossa sociedade mundial requer ainda muito desenvolvimento, né? E pensando em alguns continentes, como o nosso continente, né, na América Latina, no continente africano, que precisa de desenvolvimento ainda de saneamento básico, de condições mínimas, né, de dignidade para que as pessoas vivam, né, de água limpa, água tratada, energia elétrica, moradia, escola, acesso à saúde. Então, entendem? Acho que vocês conseguem entender o que eu quero dizer, assim, são desenvolvimentos tecnológicos que envolvem um saber técnico, mas que têm objetivos diferentes. E enquanto nós paramos de pensar o técnico, né, como relacionado justamente à parte social, à parte do todo, nós acabamos tendo uma sociedade que não pensa em si mesma, né, que não pensa no coletivo, que não consegue pensar em como resolver os seus problemas sociais e econômicos, mas que está pensado em um tipo de desenvolvimento que inclui alta tecnologia, mas que acaba beneficiando somente as pessoas que têm o poder aquisitivo para ter acesso a isso. E, em contrapartida, causando diversos impactos ambientais, né, porque é uma tecnologia de alto gasto energético que afeta a humanidade como um todo, né? A humanidade e o planeta como um todo, os outros seres vivos e agentes também. Então, ele propõe essa integração, né, a partir dessa crítica, que as ciências naturais e sociais têm que serem estudadas de forma integrada. E aí um exemplo, né, de que esse impacto ambiental seja considerado tanto pelos dados ecológicos, né, da natureza, quanto também sociais. E aí ele envolve, né, e propõe uma compreensão mútua, né, e esse eu acho que é um exercício bem interessante para nós aqui nessa palestra, nesse evento, né, do Congresso Interdisciplinar, pensando que nós temos estudantes, profissionais, futuros profissionais, né, da área da administração, do direito, das ciências contábeis, é como cada um, a partir do seu conhecimento técnico específico, né, a partir
do lugar, né, em que se localiza enquanto um profissional, enquanto um futuro pesquisador, talvez também, pode contribuir nesse diálogo, né, para que nós possamos encontrar soluções, né, para esses problemas que hoje são interdisciplinar, né, que tem abordagens que são complexas e que envolvem esse diálogo contínuo. Então, que vocês possam pensar, né, como cada profissão, como cada profissional, né, dentro da sua área do conhecimento, pode contribuir com a sua parte técnica e com a sua reflexão social para encontrar soluções para esses nossos problemas tão pungentes da nossa sociedade atual, em que se inclui, né, o problema dessas mudanças climáticas. E aí o Bruno Latour trata esse problema, né, das mudanças climáticas e da sociologia da ciência como uma questão híbrida, né, um problema híbrido que envolve esses diversos campos, né, reunidos em redes. Então, as políticas climáticas, inclusive, né, os desenvolvimentos dela envolvem cientistas, governos, as ONGs, a sociedade civil. E o nosso desafio, que é justamente a desculpa, pessoal, e deu vontade de espirrar aqui, mas o desafio que está colocado para nós é justamente essa necessidade de colaboração interdisciplinar, né, para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas. E aí um outro aspecto, né, já caminhando mais para o final da nossa palestra, um outro aspecto que faz parte dessa renovação teórica e metodológica proposta pelo Bruno Latour são as implicações metodológicas, né, que esse tipo de proposta tem, e a relevância que tem para as nossas pesquisas científicas contemporâneas. Então, se vocês pensarem um pouquinho sobre isso também, no próprio dia a dia de vocês, enquanto vocês fazem seus trabalhos acadêmicos, as pesquisas também, eu já vou ficar bastante feliz, né? Porque essa abordagem, ela tem um impacto, né, na pesquisa, porque ela oferece novas perspectivas de análise que não estão consolidadas, né, e que não são comuns de serem vistas no campo das ciências humanas e naturais. Então, é uma abordagem desafiadora, né, que requer, inclusive, muita reflexão, muitos testes, muita produção de conhecimento a partir dessa perspectiva, para que nós possamos, de fato, testá-la, né, verificar os resultados e ver como essa perspectiva interdisciplinar pode contribuir para o nosso campo científico hoje. E aí um exemplo, né, tem as análises das políticas públicas ambientais, né, em que nós, quando nós paramos, né, para pensar nas políticas públicas ambientais, elas precisam envolver profissionais, né, que sejam especialistas, que entendam da parte científica, aqueles que entendam também da parte tecnológica e das questões sociais, né, porque são políticas abrangentes que influenciam os diversos campos da nossa sociedade. E o outro impacto metodológico é justamente dessa relação mútua, que não pode ser desconsiderada na construção da realidade social, né, em que tanto a ciência quanto a sociedade têm uma relação mútua e contínua e influencia a produção científica e a produção da sociedade também. Então, partindo, né, para as nossas considerações finais, eu quero que fique, né, como a principal reflexão dessa nossa palestra, dessa nossa conversa hoje, a importância que tem esse trabalho colaborativo dentro das nossas possibilidades também, né? Nas nossas possibilidades de trabalho nem sempre são as melhores, nem sempre são condições ideais, né, idealizadas, mas a partir da realidade que nós temos, das ferramentas que nós temos, do tempo disponível, que nós possamos unir, né, o nosso conhecimento técnico, a nossa reflexão
sobre a sociedade, para que seja considerada essa necessidade de colaboração entre as diferentes disciplinas, né, entre os diferentes profissionais, para enfrentar os nossos desafios climáticos da atualidade. E também que seja possível incentivar, né, as ações coletivas, que sejam também informadas, né, baseadas nos dados da produção científica sobre o assunto, né, da produção científica tanto das ciências exatas quanto das ciências sociais também, para que seja possível pensar em soluções que reduzam, né, esses impactos ambientais das mudanças climáticas. Então, fica essa pergunta no final para que vocês possam refletir também, né, como cada profissão e cada área do conhecimento pode contribuir para uma atuação interdisciplinar. E aí, antes de agradecê-los, né, e encerrar também a conversa de hoje, o Bruno Latour, né, esse sociólogo, antropólogo do campo da sociologia da ciência, é um, né, dos principais autores que estuda essa temática, mas tem vários outros também, e que fazem parte dessa mesma perspectiva teórica, né? Mas eu trouxe aqui para vocês verem, né? Tem alguns livros dele, esse daqui, o Jamais Fomos Modernos. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Jamais Fomos Modernos, em que ele apresenta essa crítica, né, sobre a separação do conhecimento que foi feita na sociedade moderna, e é onde ele apresenta esse ensaio de antropologia simétrica. Tem também o Onde Aterrar, que é Como se Orientar Politicamente no Antropoceno, que foi um livro que ele fez durante a pandemia, né? Então traz reflexões sobre as mudanças que ocorreram na nossa sociedade a partir desse período. E aí tem outros autores também, outras autoras, né? Vou apresentar duas aqui para vocês, caso tenham interesse. Uma é a Isabella Stanger. Ela é uma autora belga, e esse livro aqui chama Uma Outra Ciência é Possível, e aí ela parte de uma linha bem semelhante a essa do Bruno Latour, mas faz uma reflexão e uma proposição, né, de uma outra forma de fazer a ciência também, né, que tenha um ritmo menos acelerado e produtivista, né, como acaba tendo hoje em dia muita parte do nosso fazer científico. E também um livro da Donna Haraway, que aí é uma antropóloga estadunidense, chama Ficar com o Problema, Fazer Parentes no Cutuloceno, em que é um livro teórico em que ela, né, vale muito a leitura, assim, é bem inventivo também, é bem diferente do que nós estamos acostumados a ler enquanto livros científicos, né? Ainda mais que vocês são das ciências sociais aplicadas, mas ele traz uma reflexão sobre a necessidade de sempre ficarmos, essa parte de ficar com o problema, né? De sempre duvidar da realidade, de sempre questionar, de que sempre as nossas soluções são parciais e nós devemos encontrar novas soluções, sempre questionando aquilo que a gente já construiu, né? Então é sempre ficar com o problema e pensar em como resolvê-lo e agir para resolvê-lo, né? Não apenas e tentar encontrar uma saída definitiva, absoluta, né? Já que essa saída não existe, né? Ao ver dessa autora também. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Aqui eu coloquei algumas referências também, né? Dos livros que eu utilizei para elaborar essa conversa de hoje. E eu deixo o meu agradecimento para vocês. Muito obrigada para quem nos acompanhou aqui. Caso vocês tenham dúvidas, tenham interesse nessa temática, pode entrar em contato comigo também por e-mail. Muito obrigada. Obrigado, professora Camila. A professora Camila fala tão bem que dá para ficar o dia inteiro aqui vendo a aula dela sobre sociologia, sobre temas relacionados ao meio ambiente. Prova que tem um conhecimento muito vasto, tem um conhecimento muito aprofundado sobre o assunto que você tratou. Trazendo aqui para o nosso contexto
é importantíssimo. Nós temos agora, em 2024, normas internacionais de contabilidade relacionadas a relatórios ambientais, que foram aprovados e divulgados pelo órgão internacional da IFRS Foundation. E agora, para o ano de 2025, essa norma vai ser harmonizada aqui dentro do nosso contexto brasileiro, que é o contexto do Conselho Federal de Contabilidade. E essa norma será aplicada para as empresas que têm ações listadas em Bolsa de Valores, que precisam seguir as normativas do Conselho Federal de Contabilidade. E que não nós, contadores, nós, profissionais da contabilidade, para registrar e para divulgar esse tipo de informação. Nós temos relatórios contábeis específicos que tratam sobre informação ESG, que está atrelado à atividade da empresa na parte de sociedade, meio ambiente e de governança. E nós, como profissionais da contabilidade, precisamos ter as atribuições técnicas, interdisciplinares, para conseguir divulgar esse tipo de informação para a sociedade, para os mais diversos usuários que a contabilidade tem. E, ao mesmo tempo, temos que ter o ponto principal que a professora fala, que é uma reflexão do nosso papel como ser social diante da natureza, diante da sociedade, diante da empresa e diante desse conhecimento técnico que a gente está desenvolvendo aqui na faculdade, e como que isso vai contribuir para a nossa profissão e para a sociedade como um todo. É um desafio muito grande. Nós temos aí uma nova DCN do curso de Ciências Contábeis, e os principais pontos que essa DCN traz, tópicos assim que são relevantes para nós da contabilidade, é o meio ambiente, a tecnologia e a nova reforma tributária que está para acontecer agora. Então, focalizando o meio ambiente, por incrível que pareça, na nossa DCN não existe tópicos relacionados ao nosso posicionamento frente a informações ou ao contexto do meio ambiente. Mas isso é algo que não precisa estar na DCN para a gente colocar em conteúdos curriculares nas disciplinas e desenvolver isso ao longo do curso e da formação contabilista dos nossos alunos. Então, é de extrema importância tratarmos sobre isso aqui em congressos, em atividades complementares no curso, para que a gente esteja preparado lá na frente. Inclusive, nós temos agora as novas ODS, com a agenda aí de 2030, que é interessante articularmos de forma interdisciplinar na formação esses objetivos da ODS aqui no nosso contexto brasileiro também. Então, a palestra da professora acabou entrando como uma luva aqui no nosso curso de Ciências Contábeis. E eu tenho a agradecer imensamente pelas palavras, pelo conhecimento, pela propriedade e o conteúdo que você trouxe aqui para nós e compartilhou com a gente. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Não, professor Giovanni, só gostaria de agradecer mesmo pela oportunidade de ter esse diálogo com vocês, agradecer a presença de todos e todas e ficar à disposição caso vocês precisem também. Muito obrigada. Show. Obrigado, professor. Em nome da Uningá, em nome do curso de Ciências Contábeis, eu estendo os agradecimentos aí pela sua participação no congresso e nos vemos numa próxima palestra. Isso aí, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.